devagarinho para não assustar os nossos convidados e a gente vai colocar as regras de sempre, tá? Quem está nos assistindo no YouTube, eu acho que a Priscila chegou na sala já. Priscila, fica com a hashtag e as perguntas do YouTube, por gentileza, tá? E eu vou começar com o primeiro tema, a primeira pergunta selecionada pelo grupo de estudos, e eu vou direcionar ela, tá? A todos os nossos convidados. Eu vou pedir que eles se apresentem, os nossos 4 convidados, embora eu tenha feito uma apresentação e eles sejam muito conhecidos, mesmo assim, alguém que pode estar nos assistindo de outro estado, no YouTube, pode não os conhecê-los bem. Então, vou pedir para que eles façam uma apresentação e falem o festival que eles representam e um pouco da importância desse festival, tá? Eu vou começar pelo Luciano Ricardo Fleck. Boa noite, Luciano. Pode abrir o microfone, te apresenta e fala da importância dos festivais artísticos da CBTG. Bom, boa noite a todos os amigos que estão acompanhando esse bate-papo. Quero agradecer, Tony, o convite para poder falar um pouquinho sobre esse novo normal e falar um pouquinho também sobre esse momento que a gente está vivendo. Quero te cumprimentar todos que estão aqui na sala. Vários de vocês eu já conheço, já nos encontramos aí nos eventos, nos rodeios, né, pelo Rio Grande e fora dele. Uma grata satisfação de poder ouvir os versos do Pedro Darcy, que infelizmente eu não tive essa possibilidade de ter o convívio físico, né, de acompanhá-lo nos eventos, porque eu já entrei nessa labuta aí um pouco mais tarde, o Pedro já estava se afastando, mas é muito legal ouvir teus versos e acompanhar o trabalho que tu vem fazendo com essa gurizada, como eu e como a maior parte dos que está aqui. Tá? Precisamos de ti cada vez mais no movimento. E me apresentar para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Luciano Ricardo Fleck, eu sou da cidade de Nova Hartz, nasci em Campo Bom, aqui no Vale dos Sinos, resido já há quase 30 anos na cidade de Nova Hartz, sou casado com a professora Andréia, também tradicionalista, pai do Arthur e da Sofia, que também estão no CTG. Desde 94, 95, eu já estou convivendo no meio tradicionalista. Na minha entidade, já passei por vários cargos de patronagem, já fui vice-patrão, conselho de vaquianos, já dancei nas invernadas, já fui instrutor. E eu sempre faço questão de dizer, eu sou do CTG Querência de Nova Hartz, né, porque eu acho que a gente não pode, de maneira alguma, esquecer das nossas origens. Tá? Então, depois de dançar um bom tempo, comecei essa caminhada nas avaliações de danças tradicionais, a convite do Douglas Gil e também do Tony, e fiz a minha estreia num evento organizado por um que está aqui na sala, que é o Arion, que foi no Juvenarte de 2007, lá no Farrezão. Foi o meu primeiro contato com as avaliações, né? E a partir dali gostei e não mais saí. Ano passado, com a eleição da CBTG, do seu Roberto Basso, ele me convidou para assumir o departamento artístico e, junto com o Douglas Gil, que é o departamento de avaliações e concursos, a gente vem tocando esse processo na CBTG. Falar desse novo momento, né, que a gente está vivendo no tradicionalismo é bem complicado, porque eu sou professor, eu continuo dando minhas aulas na rede pública, sou professor de história, né, anos finais do ensino fundamental e ensino médio, e é complicado quando tu fala com o aluno e ele te pergunta, professor, quando é que a gente vai voltar? Porque eu não aguento mais ficar em casa. Porque talvez em casa eu não estou conseguindo entender todas as disciplinas, aquilo que me é passado, eu preciso voltar a ter contato com os meus amigos, com os meus professores, voltar à minha rotina. E aí tu não tem o que responder, porque nós não temos, nem nossos governantes conseguem prever o futuro. A gente não estava preparado para lidar com uma pandemia como essa. E nos forçou a mudanças de hábito muito grande, né? Aquilo que
mais a gente apreciava que era estar entre as pessoas, porque o ser humano ele foi criado, para aqueles que acreditam, para viver em sociedade, não para viver sozinho. E isso é o que mais está nos incomodando. Só que isso também, essa problemática toda nos traz também oportunidades. E eu falo aí, professor, vocês que estão nesses debates e nessas trocas de ideias sobre danças tradicionais e outros assuntos desde final de março, é um exemplo disso. Talvez vocês concordem comigo que se não fosse a pandemia, talvez esse momento aqui ficaria mais para frente, porque foi em função, talvez, da pandemia que se gerou essa possibilidade de a gente ter mais tempo. Talvez se tivesse essa reunião hoje de noite, alguns de nós não estaríamos na sala, porque estaríamos fazendo outras coisas. Estaríamos no futebol, estaríamos visitando um amigo, ou no trabalho, e não estaríamos aqui, aproveitando esses momentos para ouvir essa linda poesia do Pedro Darcy, para poder trocar ideias. Então, a gente não pode olhar somente para o problema. A gente tem que ver que ele também nos traz oportunidades, a gente tem que saber aproveitar. A gente está vivendo um período onde as pessoas estão mudando os seus hábitos e a gente está sendo talvez obrigado, e que em outros momentos a gente não foi, de usar mais da empatia, do engajamento, dessa conectividade que a gente acaba tendo que muitas vezes aprender, e nós que temos mais idade, muitas vezes a gente acha que é dono do saber, e muitas vezes os nossos filhos que hoje estão nos ajudando em casa com as redes sociais, com as tecnologias. É eles que estão nos dando esse assessoramento. Então, a pandemia também está servindo para a gente se fechar e valorizar um pouquinho mais nossas famílias. A gente está sendo, entre aspas, obrigado a ficar em casa com a família. Antes a gente talvez tinha pouco tempo para eles. Então, a gente está tendo que viver um novo momento, mudanças de hábitos, né? Falar do novo momento do festival, o FENARTE, né, o Festival Nacional de Arte e Tradição, para fazer um breve histórico, Tony, se me permite, a CBTG ela foi criada em maio de 87, lá na cidade de Ponta Grossa. O Júnior e a Marcileia, que estão aqui na sala, o Camilo, que já acompanha há bastante tempo, me corrijam se eu estiver errado. Tá? Em 90, aconteceu o primeiro rodeio nacional de campeões, então a parte campeira, né, dos concursos nacionais. Em 94, aliás, em 90, na cidade de Guarapuava, lá no Paraná. Tá? E a criação foi em Ponta Grossa, também no Paraná, em 87. Em 94, veio junto com o concurso de prendas o primeiro FENARTE, o primeiro Festival Nacional na cidade de Coxim, no Mato Grosso do Sul. E em 2013, os primeiros jogos tradicionalistas na cidade de Sorriso, lá da nossa amiga Marcileia, lá no Mato Grosso. Então, nós temos já 18 edições do Rodeio Nacional de Campeões e 14 edições do FENARTE. Tá? A última edição ocorreu na cidade de Querência, em julho de 2017. Ele acontece a cada 2 anos. Em 2019, o evento acabou não acontecendo. A cidade de Criciúma, em Santa Catarina, que sediaria o evento, passou por problemas de organização, de questões financeiras, de liberação de recursos. Esse evento ficou para esse ano, foi adiado, na realidade, no final do ano passado, ficou para esse ano, e aí veio a pandemia. E aí se adiou novamente o evento. Esse evento vai acontecer, né, a princípio, tá, a data marcada é julho do ano que vem, na cidade de Criciúma. Tá? Isso houve uma reunião há 2 semanas atrás do Conselho Diretor da CBTG e que bateu o martelo para que esse evento ocorresse em julho do ano que vem. Ano que vem, 2021, era o ano que ocorreria o próximo FENARTE, que seria na cidade de Irati, no Paraná. Então, ficou combinado que na próxima convenção, no próximo congresso, que está marcado para novembro, mas que, né, em função da pandemia, a gente não sabe se vai acontecer, e talvez passe para o início do ano que vem, vai se discutir, então, se vai acontecer o Nacional, o FENARTE, ano que vem em Criciúma, e no ano seguinte, no ano par,
vai acontecer no Paraná ou se somente, tá, vai passar para 2023 no Paraná, vai pular, tá, para seguir a ordem natural, que é os anos ímpares. Tá? Nós temos, para vocês terem uma ideia, muitas pessoas às vezes não conhecem o FENARTE. Nós aqui no Sul, principalmente, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, nós temos muito mais eventos para a gente poder participar com os nossos grupos, com os nossos individuais, eventos das entidades, temos os estaduais, temos o Juvenarte, Festimirim, Festichiru, enfim, temos uma gama de eventos. Fora daqui, nós temos muito tradicionalismo. E quando eu comecei a fazer as viagens pela CBTG, eu pude perceber a grandiosidade que é o nosso movimento. Com certeza, Paixão e Barbosa, quando pararam para criar, né, para recolher, fazer as pesquisas e resolveram criar um movimento através da primeira agremiação, não tinham noção de como ele se tornaria forte e alcançaria tantos lugares. Né? Hoje nós temos espalhados somente pelo Brasil, nós temos 2.575 CTGs e 4.031 piquetes. Ou seja, são 6.500, mais de 6.500 entidades, grupos. Tá? Nós temos 8 unidades da federação, que é o MTG do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, o Planalto Central, que congrega o Distrito Federal, a Bahia, Minas, Goiás e todo o Nordeste, e a Amazônia Oriental, que congrega todos os estados da Amazônia. São 8 unidades da federação que compõem a CBTG e que buscam adequar também os seus regulamentos junto à CBTG e entre as unidades da federação. Então, tudo isso está em compasso de espera. Tudo isso está aguardando quando a pandemia vai nos dar um fôlego. Porque até essa data que eu passei para vocês, que é julho do ano que vem, ela é uma data que ninguém tem certeza se até lá, né, Deus queira, né, mas se até lá nós teremos a possibilidade de voltar novamente a poder ter os nossos eventos de forma física, nos encontrarmos nos eventos. Nossas orações sempre são para que o quanto antes a gente possa voltar ao convívio, mas ninguém tem certeza disso. Ninguém tem certeza se as vacinas que já estão em teste, elas terão resultados, se chegarão logo, como vai ser isso. Então, a CBTG ela vem através da forma virtual, como essa sala aqui, fazendo suas reuniões, né? Reuniões da diretoria, reuniões do conselho diretor, que compõem os presidentes, e vem planejando da forma que pode o congresso para novembro, e a convenção, e o próximo FENARTE para julho. Claro que para julho também tem toda uma questão, e que eu acho que as outras perguntas também vão abordar, toda uma questão de teremos, principalmente em relação aos grupos de dança, teremos entidades já com ensaios em andamento, conseguindo já viajar, ter seus grupos montados, e essa é uma preocupação que na última reunião eu passei, que é o que eu ouço todos os instrutores falando e vejo toda essa problemática. Nós temos hoje 4 meses, já vai para 4 meses de afastamento, que a gente não está dentro dos galpões ensaiando. E se amanhã o governador liberasse as atividades e a gente voltasse, abrisse as portas do CTG, quantos de vocês aqui na sala garantiriam que teriam todos os peões e prendas que estavam em março nos seus grupos, ensaiando no domingo? Eu tenho certeza que a maioria não conseguiria responder essa pergunta. Até porque muitos jovens, principalmente, infelizmente, não vão voltar para o movimento. Porque já é uma dificuldade a gente manter eles dentro dos grupos. Porque fora tem muita coisa que chama a atenção deles. E a gente está sempre naquela batalha árdua de convencer eles que é importante eles estarem ali mostrando a sua arte, tendo convívio na arte. Então, agora, com 4 meses de afastamento,
para laçar essa gurizada de novo para os grupos, vai ser um trabalho muito grande. Então, mesmo que ocorra em julho, já é certo que a gente vai ter uma diminuição do evento, principalmente na parte artística, porque boa parte dos grupos não estarão reestruturados e não estarão reestruturadas entidades também financeiramente para poder bancar as viagens, montar os trabalhos para apresentar no Nacional. Mas, a princípio, Tony e grupo, esse evento está marcado para julho, então, do ano que vem, na cidade de Criciúma. E, a partir do Congresso, né, começa a se discutir o próximo FENARTE e como vai acontecer se será ainda na cidade de Irati, no Paraná, ou em outra cidade, se será em 2022 ou se vai ser em 2023. Até lá, a gente segue aproveitando a tecnologia, como a gente está nessa sala aqui, para fazer as reuniões. Eu tenho fomentado, o Departamento Cultural também tem feito muito isso, da CBTG, mas eu tenho fomentado via Departamento Artístico as reuniões dos diretores artísticos. Se montou um grupo há quase 2 meses que está discutindo a cada 2 semanas, alguns aqui da sala, inclusive, estão nesse grupo, a criação de uma nova modalidade, de um novo concurso no FENARTE, e que, por enquanto, a gente está chamando de danças campesinas, né? Que seria para agregar aqueles tradicionalistas, aqueles CTGs, aqueles grupos do estilo Fegadã, que dançam em Santa Catarina, alguns do Paraná, Vacaria. Até por isso que o nome, a gente desde o começo tem dito que pouco importa. O importante é criar essa possibilidade de agregar esses tradicionalistas junto à CBTG. E essas reuniões têm sido muito frutíferas. A gente está discutindo o regulamento, né? Daqui, eu acho que é o Júnior, o próprio Tony, a Marcileia participam, e a gente está conseguindo avançar bastante com um grupo de 28 tradicionalistas indicados pelos MTGs, que estão fazendo essa discussão para a gente poder levar essa proposta de criação dessa modalidade para poder trazer para a CBTG, agregar para a CBTG essa forma diferente de bailar, e que é importante e que está fazendo falta na CBTG, para que depois a gente consiga levar isso para o Brasil inteiro, que não fique restrito ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Já tem uma chegada disso no Mato Grosso, em São Paulo, lá na Amazônia Oriental, mas que via CBTG a gente possa fomentar isso. Então, a gente está começando uma discussão dos diretores artísticos em relação a possibilidades de mudança dos regulamentos, pequenas alterações que a gente pode fazer. Então, a gente está aproveitando esse momento que está mais em casa para aproveitar as tecnologias e poder trabalhar um pouco, fazer render, já que estamos com um pouco mais de tempo. A princípio, Tony, era isso. Depois, se quiserem fazer perguntas, estamos à disposição. Desculpe ter me alongado. Não, tranquilo, Luciano. Tu fala por todos os estados do Brasil, né? E também pelo nacional, então é natural que tenha muito assunto e a gente vai ter muita pergunta referente a isso, né? Principalmente essa nova modalidade, a danças campesinas, com certeza vai surgir perguntas, e até nós já vamos estimular o Fest Mirim, o Fest Chiru e o Juvenarte para ter também, então a gente já vai começar a incomodar eles por aqui na sala. Carlinhos, a mesma pergunta, Carlinhos Lima, te apresenta, todo mundo te conhece, mas mesmo assim é legal, fala um pouco sobre a importância do Fest Mirim e do Fest Chiru que tu coordena, tá? Em primeiro lugar, eu desejo uma boa noite a todos, agradecer ao canal Fala Aí Professor e ao Tony a oportunidade de estar reunido hoje com gente assim, desse quilate que a gente está enxergando aqui na frente, né? E especialmente aqueles que estão lá na telinha em casa, que estão prestigiando essa live, que são o motivo, né, da gente estar fazendo isso aqui, que é para eles. Tony já me falou, Carlinhos Lima, sou de Santa Maria. Depois de ter contribuído na minha região tradicionalista como coordenador, depois de ter contribuído no MTG como diretor, como conselheiro, ter contribuído também na CBTG como diretor, como avaliador, por livre e espontânea vontade, eu me recolhi hoje para me dedicar a ajudar a minha entidade. Como dizer assim, nessa questão do novo normal? Eu
em julho do ano passado, eu me aposentei. E aquela grande expectativa que eu poderia me dedicar bem mais aos eventos que eu contribuo para organizar, né? Além do Fest Mirim, do Fest Chiru, tem festivais que eu organizo, inclusive que eu criei. Mas falando especificamente no Fest Mirim e no Fest Chiru, essa era a minha grande expectativa, de poder me dedicar mais e organizar de uma forma melhor. Mas aí não vem o caso a minha expectativa. O Pedro Darcy, lá no início, quando fez aquele poema maravilhoso, me fez pensar na expectativa daqueles pelo qual a gente trabalha para fazer os eventos, não é? Mas a gente tem a responsabilidade, em função de toda essa pandemia, porque nós lidamos com duas faixas etárias, que são as crianças, né? E aquelas crianças de mais idade, que eu chamo, que são os veteranos, que são os chirus, né? Que são bem mais suscetíveis. Então, os acontecimentos de toda essa pandemia, que fez com que não acontecesse nada, né? Nos colocou, nos engessou para que nós não pudéssemos nem planejar mais os eventos que estavam para ser realizados. Então, a nossa primeira atitude foi pensar em organizar o Fest Mirim e o Fest Chiru para 2021. A realidade nos levou a isso, não é? O Fest Chiru nós ainda tínhamos esperança que acontecesse ainda nesse ano. Mas até por todas as questões, até a que o Luciano estava se referindo aí, da preparação das entidades, das condições da infraestrutura, de tudo, a gente sabe que não podemos nos iludir. Dificilmente, ou quase que impossível, que o Fest Chiru aconteça ainda no ano de 2020. Não é? O que nós podemos fazer? A importância dos eventos a gente sabe, de ficar um ano parado. O Fest Mirim é considerado, assim, pela maioria, como o evento principal da categoria Mirim. Não é? Ainda é considerado assim. Então, a gente sabe que a nossa responsabilidade é bem maior por causa disso. Mas nós não temos o que fazer. Nós temos que ter a esperança de que o mais breve possível a gente saia dessa situação, para daí então a gente começar a pensar na nova realidade. Que daí o novo normal, que vai acontecer depois desse novo normal, vai ser o normal de verdade que a gente quer para a nossa arte. Perfeito, Carlinhos. Muito obrigado por ter aceito, e a gente sabe a importância dos dois festivais que tu representa, né? Eu vou dar uma passadinha antes de seguir os convidados aqui, para agradecer o Clayton, do Sala de Tradição, que está com a gente lá no YouTube, tá? O Clayton, que também tem um baita trabalho, certo? Vamos agradecer ele por estar com a gente. Agradecer também todas as pessoas que estão ali, principalmente aos presidentes, tá? Que a Marceleia já cumprimentou ali. Nós estamos com os presidentes do Mato Grosso e de São Paulo assistindo e prestigiando a nossa reunião. Também tem mais gente ali, né, Marceleia? Que o Romencito de Santa Catarina está com a gente, pessoal que trabalha e auxilia nos seus estados. Então, muito obrigado por estarem prestigiando. Luciano, quem sabe fizemos uma live do Novo Normal com os presidentes aí da CBTG de todo o Brasil, né? Mais o da CBTG, vê se tu arruma para nós, e a gente troca essas informações também. De imediato, vamos lá para o Denison. Denison, muito obrigado por ter aceito. Eu vou fazer a mesma pergunta. Claro que tu tem um festival de folclore, né, que funciona, que é classificatória para vacaria, e tu tens o próprio rodeio da vacaria, que tem uma certa vantagem, vamos dizer assim, uma gordura embaixo do casco, porque é de 2 em 2 anos, né? Mas, Denison, fica à vontade, abre o microfone, te apresenta e fala da importância desses dois festivais. Só tem que abrir o microfone do ladinho aí, Denison. Aí. Boa noite, Tony. Boa noite aos amigos. Ao te cumprimentar aí, estendo meus cumprimentos aos demais colegas de sala. Agradeço a oportunidade de estarmos aqui
discutindo de forma tão intensa e de forma tão importante as coisas que dizem respeito ao nosso movimento, né? Eu me chamo Denis Somonk, sou natural aqui de Vacaria. Já esse ano completo 25 anos de estrada dentro do movimento tradicionalista gaúcho, né? E há mais ou menos 7 anos aí sou responsável pela instrução dos grupos de dança do CTG Porteira do Rio Grande. Atuo também como organizador, coprodutor do Festival Nacional da Cultura Gaúcha, através do COFAT, que é um comitê organizador de festivais, arte e tradição, que é o responsável pela organização do Festival Nacional da Cultura Gaúcha, que esse ano estaria completando 20 anos de história, né? Há 20 anos nós estamos aí com o Festival Nacional atuando de forma muito intensa dentro do tradicionalismo gaúcho, no que diz respeito às danças tradicionais e os concursos individuais artísticos. Para quem não ouviu ou não conhece um pouco da nossa história, o Festival Nacional da Cultura Gaúcha é um festival multi-etapas, que ele tem vários eventos espalhados dentro do Rio Grande do Sul e Santa Catarina ao longo dos anos, né? É como se fosse um campeonato de dança, e o campeão do festival tem a vaga assegurada para a grande final dos rodeios da Vacaria. Esse ano, Tony, nós estávamos aí completando esses 20 anos, como mencionei antes, e logo após o término ali do rodeio da Vacaria, ele iniciava com a primeira etapa na cidade de Espumoso. Então, ali nós conseguimos ainda realizar uma etapa, um rodeio do Festival Nacional. Após a realização do rodeio de Espumoso, a gente começou a se preocupar com as questões da pandemia, que realmente ficaram mais intensas, né? E a gente começou a analisar as questões dos próximos eventos ao qual as entidades teriam que promover. E aí a gente foi sensível a essa solicitação das próprias entidades promotoras, que quem promove esses eventos aí nas cidades são os CTGs, né? Lá em Espumoso a gente tem 2 etapas, uma promovida pelo Sinuelo das Coxilhas e outra pelo CEPET Araju. Aí tem uma etapa que é promovida lá em Turvo pelo Vale da Amizade, em Chapecó pelo Herança Gaúcha. Em outubro nós iríamos para Guaíba, lá com os amigos do Gomes Jardim, e encerraríamos o festival em Carazinho, no rodeio promovido pelo Rincão Serrano. Desta feita, a gente resolveu não cancelar todos os eventos, porque nós tínhamos uma esperança que isso não se alongasse. Então, na realidade, conforme foi aproximando as datas dos eventos, esses rodeios foram sendo cancelados, né? A última etapa a ser cancelada foi a de Chapecó, que aconteceria agora no mês de agosto, lá com os amigos do CTG Herança Gaúcha. Nós ainda temos umas possibilidades de acontecer uns rodeios de outra forma, né? Agora nós temos uma iniciativa bacana dos amigos do Gomes Jardim, que estão promovendo um rodeio online. Estão buscando ainda verificar qual é a viabilidade de fazer um rodeio de forma online, com os concursos, com a avaliação, com toda aquela forma, assim podemos dizer, quase que normal de que esses rodeios acabem existindo. É uma situação que ainda está sendo levantada por eles, né, vendo a viabilidade de tudo e como seria que isso ia acontecer. Para que a gente consiga, nesse ano tão difícil, se manter ativo de alguma forma. Como os amigos bem colocaram aí, nós estamos longe há algum tempo dos ensaios, da nossa rotina do tradicionalismo, né, da nossa vivência diária dos ensaios com os grupos de dança, e a gente realmente não sabe como a gente vai acabar voltando depois. A gente espera voltar com mais vontade, devido ao tempo que nós estamos parados aí, desde que essa pandemia iniciou de forma mais contundente aqui para nós. O Festival Nacional se dá por importância por movimentar durante o ano muitas cidades e muitos grupos de dança, né? E muitos buscam a vaga para a final da Vacaria. E, falando também de Vacaria, a gente teve, assim podemos dizer, a grata felicidade de conseguirmos fazer o evento. Porque logo após o término, ali no mês de fevereiro, início de março, a pandemia chegou de forma mais contundente. Então, como tu bem disseste no começo, nós temos uma gordura para queimar, né? Porque após a nossa realização do rodeio internacional, até o mês de julho, é o tempo que a organização da entidade Porteira do Rio Grande presta as devidas explanações
no que diz respeito à prestação de contas aos associados e ao público em geral. Hoje, nós não trabalhamos com a possibilidade de não realizar o 34º Rodeio Crioulo. Até domingo agora, na live de aniversário do CTG, nós vamos acabar divulgando a data, porque até lá a gente espera que isso tenha normalizado, né? E Deus queira que sim, o mais rápido possível. Então, a gente não trabalha com possibilidade de cancelamento, visto que o nosso rodeio vai ser em 2022. No que diz respeito ao Festival Nacional, a gente também está trabalhando com essas possibilidades. A gente deixou as entidades bem à vontade para promover os seus eventos, né, de forma online ou até mesmo cancelar essas etapas aí, porque a gente entende que mesmo que houvesse uma volta, um retorno às atividades, economicamente os CTGs e as pessoas estão prejudicados, né? Até quem promove e quem participa. Então, esse ano é um ano bem atípico. Mas como o nosso amigo Luciano comentou ali embaixo, né, do limão a gente faz uma limonada. E aí esses movimentos que estão acontecendo paralelo, aí, essas lives, essas reuniões e esses encontros, têm sido uma alternativa para nós, tradicionalistas, nos mantermos ativos, né? Nos mantermos falando das coisas do Rio Grande do Sul, das danças tradicionais, dos eventos, e abrindo margem para as discussões, que é o mais importante. Então, Tony, mais uma vez, agradeço a oportunidade que tu nos deu aí de poder falar um pouquinho do Festival Nacional da Cultura Gaúcha, também do Rodeio da Vacaria. A gente espera que os amigos lá do CTG Gomes Jardim, em outubro, consigam ter êxito nesse festival online que eles querem promover, né? E que, quem sabe, Carazinho também acabe por conseguir fazer o evento ou o festival de uma forma diferente. Nós ajustamos o regulamento do Festival Nacional esse ano, né? Não é um regulamento, geralmente ele é anual, e excepcionalmente 2020 e 2021 vai ser um festival de 2 anos, né? Vai ser unificado os 2 anos para que essas vagas no Rodeio da Vacaria sejam definidas em dezembro do ano que vem, acreditando e tendo fé que isso logo passe, né? Que essas coisas logo voltem ao nosso normal aí. Na realidade, o novo normal é ser como gostaríamos de ser antigamente, né? É ter a vivência, é isso que a gente quer. A gente quer voltar a ser normal. O novo normal que estamos vivendo aqui hoje, para mim, é nesse momento de pandemia, tentando ficar o mais perto possível das coisas que a gente gosta aqui no Rio Grande do Sul. Eu fico à disposição dos amigos também para perguntas, questionamentos aí, e à tua disposição também para contribuir de forma positiva para a nossa discussão aí. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. A gente que agradece, Denilson, show de bola as tuas colocações, né? E é bom para as pessoas conhecerem o festival, conhecer também o Rodeio da Vacaria. De imediato eu passo para o Arion, que eu sei que o Arion está esperando ali, para o Arion se apresentar. Todo mundo conhece o Arion também, mas algumas pessoas, né, Arion, pode estar no YouTube nos acompanhando, podem ainda não te conhecer. Falar um pouco do Juvenarte, que já é consagradíssimo, e falar quem é o Arion e a importância desse festival e a impossibilidade de fazer esse ano. Arion, fica à vontade, a sala é sua, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Quero dizer que eu me senti muito honrado, extremamente honrado, de certa forma surpreso, porque não esperava encontrar aqui amigos, pessoas que ajudaram a construir o nosso evento, pessoas que fazem parte da minha vida tradicionalista, né? Digo isso de uma forma muito forte, muito intensa. Eu vou me permitir, inclusive, dizer que eu comecei a cantar, eu fui cantor do CTG Sentinela Querência em Santa Maria durante muitos anos, e eu comecei a cantar em 1988, né, concorrendo numa etapa regional do FEGARTE, ganhando do Camilo, para começar botando as coisas no seu devido lugar. Aí, certo? Exatamente. E a partir dali, perdi bastante. Mas me diverti muito, fui muito feliz. Em 1990, Guiz, você sabe que eu estava estreando no FEGARTE, na final do FEGARTE em Farroupilha, e eu estava no palco ali, muito nervoso, menino,
Eu, Júlio Pereira, estava do meu lado, e nos faltava um músico, E eu fiquei esperando naquela ansiedade. Eu olho para o lado, assim, aquele ginásio de Farroupilha cheio de gente, vem entrando o cidadão com um lenço amarrotado nas mãos, os olhos arregalados e aquele sorriso inconfundível. Quem tem o sorriso de Dom Camilo, meu amigo, tem tudo para ser feliz na vida. É por isso que ele é feliz. É uma honra falar contigo, estar aqui na tua presença, meu querido amigo. Também atravessei algumas fronteiras do Brasil, do estado do Rio Grande do Sul e do nosso companhia, sob a guarda e responsabilidade de Tony Cid Pereira. E tive a oportunidade, em várias circunstâncias, de testemunhar o tamanho do caráter de Tony Cid Pereira. É um orgulho e uma felicidade muito grande ter sido convidado por ti, meu querido amigo. Te admiro muito. Pedro Darcy, não posso deixar de fazer uma referência, vocês não levam a mal, eu vou fazer uma referência para esses mais antigos, né? Não conheço a todos. Mas o Pedro Darcy, no terceiro Juvenarte, ele me chamou num canto, e tu te lembra disso, Pedrinho? E disse para mim, isso aqui tu tem que fazer virar um evento de porte estadual. Tu precisa ir lá no MTG e falar com o Savarino. Tu te lembra disso, Pedro? Tu me disse isso. Tu me botou essa pilha. Porque tu sabe que eu fui, Pedro? Tu sabe que eu fui, né? Eu fui e o troço virou o que virou, né? Então tu também é culpado. O Fregonelli, o Romeu, quem é esse menino ou a menina que está aí contigo? É meu filho, Arion. Meu guri guardeiro. Pois então, para te ter uma ideia do que a vida faz conosco, né? Tu disse para a Cláudia, tá, que eu ainda preciso cantar pelo menos um pezinho para aquele grupo maravilhoso que tu sempre criou aí, tá, meu querido? Ela está aqui do lado escutando. Dá isso para ela. Tá? Ainda, Luciano, saudade de ti, meu querido. Espero que a gente possamos nos ver novamente aqui por Santa Maria, quem sabe um dia. Bom te ver bem, bom te ver com saúde, legal te ver. Carlinhos é um companheiro que está sempre aqui ao nosso lado, né? Estamos aí sempre tentando resolver as nossas pendengas aqui em Santa Maria, achando os nossos caminhos. A Lupe é outra que conhece e testemunha bastante aquilo que a gente tem feito aqui. Aos demais, aquele abraço, né? Aquela saudade de... O Pablo, que está lá embaixo, também é um que dividiu comigo várias histórias, né, Pablinho? É prazer. E aos demais, um forte abraço, né? E uma boa noite a todos. Quero dizer que nós começamos o Juvenarte em 2002, sem a menor intenção de chegar a lugar nenhum, né? Não se pretendia fazer do Juvenarte o que ele se tornou. Na verdade, o Juvenarte ele é consequência de uma expectativa, de uma ansiedade que os jovens e os adolescentes tinham, né? Lá em 2002, esses grupos juvenis eles eram um patinho feio dentro do movimento, né? Havia uma atenção muito grande às internadas adultas e aos mirins, às crianças, né? Porque, afinal de contas, hoje não faz baile em CTG sem botar o mirim para dançar, senão tu não vende mesmo. Então, era assim e continua sendo. Mas hoje o juvenil tem ele tem um outro status dentro da entidade tradicionalista, né? Ou seja, aqueles meninos que estão naquela transição delicada, naquela fase difícil de sair lá da sua pré-adolescência, na puberdade, são crianças de personalidade difícil. É um momento importante. Então, o que nós fazemos, né? Qual a importância do Juvenarte, na verdade, é oferecer condições para que as entidades tradicionalistas levem para dentro das suas casas essas crianças e lá façam o que de fato é tradição, né? Não somos nós aqui que fazemos tradicionalismo gaúcho. Quem faz tradição é quem trabalha dentro do CTG, né? Quem trabalha com as crianças, quem ensina as crianças a perder com dignidade, a ganhar com humildade, a ter respeito pelas pessoas, a trabalhar com valores, né, de conduta social. O trabalho dentro dos CTGs é um trabalho multidisciplinar, é um trabalho multiprofissional, passa por arte, passa por cultura, passa por conhecimento, passa por história, passa por saúde, passa por educação física, né, passa por formação de cidadãos. Então, é lá, de fato, que as coisas acontecem. E a nós, gestores, promotores de evento, nos cabe oferecer, né, o ambiente para que esse trabalho possa ser mostrado. E é isso que a gente faz e é essa que eu considero ser a importância
do Juvenarte dentro do movimento, ou seja, ele pretende receber o trabalho realizado pelas entidades tradicionalistas em todo o estado e em alguns estados do país, Mato Grosso do Sul, tem sempre nos visitado, o Mato Grosso também, Paraná também. Então, Luciano, a gente recebe algumas entidades da CBTG aqui conosco, o nosso regulamento prevê isso. Assim, quando nós entramos... Vejam, aqui em Santa Maria, eu vou me alongar um pouquinho, Tony, mas eu acho importante dizer isso. Nós aqui em Santa Maria, nós sofremos uma grande tragédia, né? Nós vivemos o problema da Kiss há anos atrás. A partir daquilo, algumas coisas mudaram na nossa concepção, na forma como nós olhamos para as coisas. É inevitável dizer isso. Para vocês terem uma ideia, antes da Kiss, tu acompanhava bombeiro fazendo perícia e tu acompanhava o bombeiro torcendo para que ele não achasse nada. Tomara que não tenha nada. Era o que a gente pensava. Depois da Kiss, a gente acompanha a perícia do bombeiro dizendo tomara que se tiver alguma coisa ele ache para a gente poder arrumar. Porque hoje essas pessoas são parceiros que nos ajudam a construir um ambiente de segurança. Ou seja, nós passamos a ter uma preocupação muito forte com isso. É nesse espírito, é com esse espírito que nós entramos em março de 2020, né, recebendo a notícia de que o mundo ia ter que parar e que nós todos íamos ter que parar. E foi com muita tranquilidade que nós fomos até o nosso site, já tínhamos publicado o nosso regulamento e lá nós dissemos a todos os tradicionalistas que tinham interesse no Juvenarte de que o Juvenarte estava suspenso, está suspenso, né? Será realizado em 2021 muito mais forte do que anos anteriores. Tudo aquilo que a gente iria fazer em 2020, nós faremos em 2021 e faremos muito mais. Faremos mais. Com a ajuda de todos, com o compromisso de todos, sempre pensando, em primeiro lugar, na segurança e na saúde de todos. Boa noite. Show de bola, Arion. Obrigado pelas explanações. A gente sabe o quanto Santa Maria, né, sofreu com a Kiss e agora todo mundo sofre com esse vírus, né? E a gente sabe da importância que tem o teu festival. O teu festival, não digo festival do Rio Grande do Sul, que é o Juvenarte, mas que tu é a pessoa que representa, que foi criado pelo teu filho, né? E a gente conhece essa história toda. Inclusive, assim, vou colocar todos, algumas pessoas perguntaram por que o MTG hoje não está conosco na reunião. É porque o Pablo até que entrou em contato, eu quero deixar isso bem claro, infelizmente eles já tinham algumas lives, né? Nós convidamos com uma certa antecedência, mas eles têm um compromisso com antecedência bem maior, e o Valmir, o vice-presidente artístico do MTG, e o Luiz Otávio, eles são bem acessíveis, eles até gravaram entrevista, mas infelizmente as datas coincidiram. É por esse motivo, não tem outro motivo, tá, que eles não estejam presentes. Mas voltando, já pegando essa deixa, nós tínhamos na ideia, eu e o Camilo, eu vou falar pelo nome do Camilo, porque ele levantou a mão, e eu vou deixar depois ele falar, depois da segunda pergunta, tá, Camilo? Já os nossos convidados falarem bastante primeiro. Nossa ideia, né, Camilo, era não fazer diferente, não criar uma nova modalidade juvenil, uma nova modalidade mirim, se um dia chegássemos a uma diretoria, né, cara? Não chegamos, então, é choro de perdedor. Mas, sim, consagrar esses eventos que hoje já existem. Até tem uma pergunta lá no YouTube, que depois das perguntas internas será feita, onde traz isso à tona, né? E era a nossa intenção, eu acho que o melhor caminho seria esse, ter conversado com vocês, os organizadores, e oficializado esses eventos, né? Já existentes, que na verdade são oficiais, tá? Tem relay para alguns deles, e depois a gente fala sobre isso, não é a tônica do nosso objetivo agora. Arion, como tu fostes o último, eu vou começar por ti, a segunda pergunta, porque senão tu vai ficar esperando. E vou deixar o Luciano, que foi o primeiro, esperando mais tempo. Adequações para 2021 e as possíveis estratégias, Arion, para quem tinha um trabalho esse ano e está com o trabalho parado e agora está ansioso se as crianças vão poder dançar, se não vão, que adequações tu fez? Já nesta pergunta eu encaixo, por que não uma modalidade campesina, já que a CBTG está abrindo essa lacuna para nós? São duas perguntas em uma para ti, tá? Fica à vontade, Arion, pensa sobre essa pergunta aí, pode responder à vontade. Gurizada, quem está na sala, já saiu uma hashtag massa lá,
que é... Deixa eu dar uma olhadinha só antes do Arion ir pensando. Arion surrou o Camilo, tá? Hashtag Arion surrou o Camilo no passado ali. Foi boa essa fala, foi bom saber. O Jorge já está com a gente. O Marlon, não vamos falar em futebol, né, Marlon? Nós dois colorados, hoje, se nós falar em futebol, o Marlon chora, porque ele é colorado. E que camiseta feia é essa do Alan hoje para a reunião? Se é trágico o cara vir para uma reunião, tá louco? Tá? Desculpa, Arion, era só para te pensar um pouquinho aí, não deixa eles falar, pode falar. A questão da dança numa modalidade campesina, Tony, esta é uma provocação maravilhosa, né? Essa é uma provocação encantadora, realmente. Não é a Lupe está ali, né? E ela sabe, né, que eu já recebi uma proposta, né? Nós não descartamos ainda, Lupe. Nós não tivemos o fôlego, né, para que nós implantemos aquela nossa ideia, a ideia do Sandro, né? Que eu penso seja tua também. E o Juvenarte vai chegar lá, Tony. Nós, em 2021, nós estamos promovendo algumas coisas, eu vou explicar depois, mas nós ainda não teremos o fôlego necessário. Nós precisamos consolidar algumas situações para que aí sim, a partir de 2022, nós possamos ter uma outra modalidade com esse estilo. Isso, o Luca vai ficar fascinado. Ele vem me provocando sobre isso já há algum tempo e outras pessoas, e é nossa intenção, é nossa vontade. Mas nós precisamos, até hoje, tudo que nós fizemos dentro do Juvenarte, desde o primeiro, né, cometemos alguns erros. Em vários momentos, nós demos um passo um pouquinho além do tamanho da nossa perna. Isso nos trouxe... as consequências bateram na nossa porta, nos cobraram. Então, nós temos que ter muita parcimônia, temos que nos mover. O evento é muito grande, ele precisa se mover, né, de forma a conduzir tudo junto com ele, senão tu derruba as peças. Tem que ser com tranquilidade. Mas, sim, esse é um objetivo nosso, sem dúvida nenhuma. Esse ano, nós temos umas situações aqui em Santa Maria. Nós temos o mês de agosto, o mês de setembro, o mês de agosto, o mês da cultura, o mês de setembro, né? É um mês tradicionalista gaúcho, então nós faremos algumas lives, né, com a equipe da Antecipei, né, através do site do Juvenarte. Nós vamos trazer de volta algumas apresentações de campeões, né, de finalistas dos últimos Juvenarte. Vamos convidar pessoas que trabalharam, né, naquelas entidades, naqueles anos, e trazer um pouco de lembrança, conversar um pouco sobre como as coisas aconteceram até o ano passado. A gente pretende fazer isso dentro do mês de agosto, dentro do mês de setembro, culminando lá no dia 20. Para o ano seguinte, para o ano de 2021, eu disse lá na minha primeira fala de que tudo o que aconteceria em 2020 vai acontecer em 2021. Sim. O nosso regulamento, ele diz lá que nós recebemos inscrições de meninos e meninas até 18 anos incompletos, na data do início do evento. Bom, o regulamento do Juvenarte 2021 terá 19 anos incompletos. Então, todos os meninos que iriam estourar a idade esse ano, ou que estouraram a idade esse ano, eles vão poder dançar o ano que vem conosco. Nós vamos prorrogar essa data por um ano, e o motivo mais do que justificado. As crianças não têm culpa, né? Aqueles que iriam dançar talvez o seu único Juvenarte, não só o seu último Juvenarte, mas quem sabe o seu único Juvenarte, né, vão poder dançar o ano que vem. Então a gente vai arrastar para lá o que iria acontecer esse ano. Além disso, nós já havíamos divulgado o regulamento. Nós, pela primeira vez, nós vamos fazer duas modalidades. Nós vamos ter o Juvenarte Sênior e teremos o Juvenarte Júnior, né? O Juvenarte Júnior vai receber grupos com 3 danças, né, sem sorteio. Eles vão apenas fazer eles vão nos informar as danças e vão dançar, não vai precisar sortear. Então é uma modalidade diferente, que também vai ter classificação. Vão dançar os 10 finalistas lá no início do mês de agosto. E a medida mais importante que eu considero, assim, que é o fato de que nós vamos trazer de volta para o Juvenarte algumas, se não todas, mas algumas modalidades individuais.
nós vamos trazer a chula, a dança de salão, a declamação e os intérpretes vocais. Esses últimos dois, naturalmente, masculino e feminino. Então, esses palcos estarão novamente, né, na lista de premiações do Juvenarte 2021. Com isso, a gente pretende não só receber aquelas entidades, né, que evitavam a vinda a Santa Maria por conta de achar o evento competitivo demais, né, e a gente tem notícia disso, como também vamos poder permitir aos cantores, né, aos pequenos cantores, declamadores, chuleadores, né, de poder ter também o seu espaço dentro do nosso evento. Nós, em 2021, estamos mudando de local, né, Carlinhos? Estamos saindo lá da universidade. Existe, e nós não conversamos, Carlinhos, sobre isso, existe uma possibilidade de manutenção do espaço, mas eu não gostaria de antecipar isso agora, né? O posicionamento hoje da coordenação do Juvenarte, pelo menos, é de que nós não faremos o evento no campus da UFSM, né? Faremos o evento em Santa Maria. Nós ainda não temos local definido, né? Nós temos algumas negociações, algumas boas negociações. Acreditamos que nós teremos um espaço bastante confortável, mas ainda não temos essa definição. Mas sim, ele acontecerá nas mesmas datas desse ano, adaptadas para o ano que vem. Julho, na verdade, nós temos a perspectiva de fazer 9, 10, 11 a primeira classificatória, 16, 17, 18 a segunda e 30, 31 de julho e 1º de agosto a final do Juvenarte. Essa é a nossa intenção. Antes disso, nós não pensamos em realizar o Juvenarte. Nós não acreditamos que a pandemia e que o coronavírus vá nos permitir fazer isso, entende? Então, nós não vamos criar nenhum tipo de expectativa nas crianças, porque aí, quando eu falei com vocês, quando eu falei com o Camilo, eu disse para ele, Camilo, a questão de responsabilidade social. Hoje, se qualquer um de nós, se o Carlinhos, se me perdoe o nome do rapaz, o Denison, né? Ou mesmo eu, ou mesmo o Luciano, se é que, olha, nós estamos nos preparando para fazer o nosso evento em janeiro de 2020, nós fizemos uma correria nas entidades tradicionalistas, entende? Nós vamos criar um problema, né, que nós não vamos ter como responder depois. Então, o momento, no meu ponto de vista, e eu falo aqui em nome da coordenação do Juvenarte, é de que nós devemos deixar que as coisas aconteçam naturalmente. A hora que o mundo voltar ao normal, nós voltaremos ao normal. Não antes disso. Nós não provocaremos isso. Nós aguardaremos que o vírus vá embora. Quando ele for embora, a gente volta para dentro das nossas casas, dentro dos nossos galpões, dentro das nossas entidades e vamos fazer aquilo que a gente sempre fez, que é a arte e tradição gaúcha. Obrigado. Respondi? É importante essa responsabilidade que vocês têm até de definir com antecedência que não iria acontecer e seguir orientando as pessoas sobre o 2021, porque isso acalma, né? Acalma muitos corações, como a gente diz, e isso é muito importante. Denison, vou passar de imediato para ti. E claro que se tu tem um festival na mão, tu tem todas as categorias, né? Nesse festival. E nesse festival, nós estamos te pegando de surpresa com a pergunta, ou talvez não, né? Tem alguma adequação para 2021 que possa acalmar os concorrentes? A classificatória, como é que fica? Dá esses detalhes para que as pessoas que nos assistem saibam como vai funcionar o festival em si. Tony, a primeira adequação que fizemos no regulamento do Festival Nacional esse ano foi tornar ele biênio, né? Então, o 20º Festival Nacional tem a duração de 2 anos. A gente tentou unificar os anos justamente porque nós não sabíamos quantas cidades ou quantas etapas nós conseguiríamos promover. Então, para que não houvesse prejuízo aos concorrentes, às pessoas que estavam já buscando a conquista do festival, até mesmo da vaga para o 34º Rodeio da Vacaria, a gente resolveu unificar os eventos, fazer do 2020 e 2021 um festival nacional só. E aí, lá no final de 2021, quando a gente fosse entregar a premiação dos campeões, nós iríamos premiar com a vaga para o campeão e para o vice-campeão do respectivo festival, né? Que é o que a gente estava tentando pensar naquele momento, porque quando decidimos por ser desta forma, nós não sabíamos até que ponto isso aí
ia continuar, né? Nós tínhamos uma expectativa que isso aí não durasse por muito tempo. E não é o que está ocorrendo, né? E a tendência é que isso aí vá se alongar por muito tempo ainda. Então, eu acho que esse ano não vamos conseguir fazer os eventos de forma alguma, né? Então, todos os concorrentes, as entidades que estão acostumadas a trabalhar, a participar do FNCG, já estão mais ou menos preparadas para que retornem o ano que vem. Até por aquilo que eu mencionei antes, que é a questão econômica, né? E como essas pessoas vão acabar retornando para as entidades e se as entidades vão conseguir promover e sair para os eventos, né? Eu acredito que até o final do ano, conforme for o andar da carruagem aí, a organização do festival se reúne de novo, né, para definir qual vai ser o próximo passo para o ano que vem. A gente tem uma expectativa, embora a gente não saiba, né, porque que isso possa passar, né, o quanto antes, e embora mesmo que a gente não tenha uma definição, que nós temos hoje é uma fé muito grande de que isso possa parar. Eu acho que a primeiro momento, o que a gente quer mais para 2021 é que a gente possa retornar ao convívio, antes mesmo de pensar em sair para eventos ou promover eventos, sabe? Porque se nós voltarmos aí, digamos, em fevereiro do ano que vem, o rodeio que acontece em fevereiro provavelmente já não vai acontecer também. Então, a gente vai ajustar o calendário conforme for acontecendo as situações, à medida que a situação vá se acalmando, vá se ajustando. O festival continua mesmo que parado, né, existindo e com o concurso, digamos, em andamento, se assim podemos dizer. E se o ano que vem a gente conseguir completar os 2 anos com 2 eventos realizados, a gente vai ajustar as vagas com esses 2 eventos que foram realizados, né? Então, para que a gente tenha o Rodeio da Vacaria em 2022 com a mesma grandiosidade e com a mesma envergadura que ele teve. No que diz respeito ao Rodeio da Vacaria, Tony, e aos amigos que estamos acompanhando aí, a gente começa geralmente a trabalhar a organização dele a partir do mês de julho, né? Quando tem a troca de patronagem, a gente já começa a pensar o próximo evento. Só que dessa vez nós não vamos conseguir de imediato, né, pensar as questões artísticas do rodeio internacional, que é o que nos cabe. Então a gente vai ter um espaço de tempo bem menor para organizar. Graças a Deus a gente vem aí de ter realizado já 3 edições, 4 edições do rodeio sobre essa gestão, sobre essa sistemática de trabalho. Então, a gente não pretende fazer grandes alterações no que diz respeito a regulamento, concurso. A gente simplesmente vai avaliar aquelas coisas que não deram certo, como todo grande evento, e os amigos bem sabem, tem muitas situações que acabam por não dar certo, que a gente vai rever e tentar ajustar. Graças a Deus, como eu te disse, nós temos uma equipe e uma sistemática de trabalho já bem consolidada, né? Mas que a gente vai poder tomar alguma iniciativa mais contundente a partir do momento que isso tiver passado. E, como eu disse, a gente tem uma fé muito grande que isso possa passar. A nossa maior expectativa, antes mesmo, de novo, repetindo, que de sair para eventos é trazer de volta para o CTG as pessoas. E a minha opinião, nesse momento, é que a gente poderia criar algum protocolo específico para que as entidades pudessem também retornar. A gente vê aqui na nossa realidade, na nossa cidade, aqui no nosso município, muitas atividades aí em situações semi-normais, né? E os CTGs todos parados, né? O CTG vive das promoções que realiza, vive das rifas que vende, vive do quadro associativo das entidades, e se nós continuarmos sem poder trabalhar desta forma, o futuro que nos espera não é muito feliz, né? Muitas entidades também não vão conseguir dar continuidade aos seus trabalhos. Então, eu acho que a nossa estratégia para 2021, né, já que esse ano de 2020 praticamente eventos não vão existir, é conseguir retornar às nossas atividades, aos ensaios, com os protocolos de segurança devido, com as situações todas bem encaminhadas, né? Uma vez que se faz a necessidade de trazer cultura e fazer cultura e também em tempos de pandemia, de uma outra forma que também não seja somente através das mídias sociais e da internet, né? 4 meses aí de parada, como o Luciano falou, a gente não sabe quem retorna para os CTGs. Então, é importante que a gente pudesse retornar. E
o Festival Nacional, o ano que vem, a nossa expectativa é que ele consiga retornar com 1, 2, 3 etapas ao longo do ano todo, para que lá na Vacaria a gente consiga ter o reflexo disso de uma maneira mais contundente, né? Obrigado, Denilson. Já esclarece bastante as dúvidas das pessoas com relação às adequações. Carlinhos, vamos para ti agora, Fest Chiru e Fest Mirim. Foi pensado alguma estratégia para 2021? O que as pessoas esperam? Quem estava trabalhando esse ano, por exemplo, com os mirins, devido à idade, vai ter alguma adequação ou vai perder o trabalho desse ano? Se tem alguma coisa pensada, Carlinhos? Claro, Tony. Primeiro, eu gostaria de começar falando sobre aquela questão da modalidade das danças campesinas, né? Que lá em 2013, o Fest Mirim tentou implantar essa modalidade. Tá? Nessa época, eu estava lidando com a criação do Fegadã e logo depois, em 2014, a gente assumiu a direção artística no MTG. Continuamos nessa lida da criação do Fegadã, da qual o Tony logo em seguida fez parte, e continua fazendo parte até hoje. E nós somos, de uma certa forma, desencorajados, né, a colocar essa modalidade no Fest Mirim, porque ainda era muito cedo, o Fegadã estava para iniciar, e a gente queria ter um parâmetro, né, para poder fazer. Então, nesse momento, nós criamos uma outra modalidade, que foi a das danças iniciantes, da mesma forma que o Arion falou, que agora, né, o Juvenarte também vai contemplar. E o festival cresceu muito, também em função disso, e nós terminamos fazendo o evento em acima de 70 grupos de danças para a gente acomodar nos dias do evento. Se tornou praticamente impossível que se colocasse uma outra modalidade sem dar a atenção necessária, né, que essa outra modalidade iria merecer. Não abandonamos essa ideia. Ela ficou em stand-by, né, continua sendo amadurecida, e é mais provável que isso aconteça primeiro no Fest Chiru do que no Fest Mirim. Certo? Mas nós estávamos com o 2020, né, o Juvenarte todo programado e todo pronto, algumas novidades que nós implementamos lá quando lançamos o regulamento em janeiro. Né? Nós simplesmente transferimos o Fest Mirim para o ano de 2021, da mesma forma como estava acontecendo. E da mesma forma, também ontem nós fizemos uma live, né, a respeito do Fest Mirim, e nós já anunciamos lá, e aqui, com um público talvez maior, estamos anunciando que nós tomamos a decisão, a comissão organizadora tomou a decisão de congelar a idade também da mesma forma que o Juvenarte. Então, em 2021, vai acontecer o Fest Mirim. Está programado já para acontecer no mesmo período que acontece sempre, que é naquele final de semana ali, penúltimo, quase último final de semana de julho, naquele intervalo ali do Juvenarte, né? Porque a gente continua trabalhando em conjunto na questão da infraestrutura. E aquelas crianças que estariam estourando a idade hoje para participar do Fest Mirim, né, vão poder participar do seu Fest Mirim. Como o Arion disse, talvez não o último, talvez o primeiro, vão poder participar do Fest Mirim. Então fica aqui, oficialmente, em nome da comissão organizadora, o anúncio de que esta é a grande novidade para o Fest Mirim de 2021. O Fest Chiru não tem esse problema, da questão da idade, né? E novidades para o Fest Chiru nós teremos. Estamos trabalhando em cima dela, não vamos anunciar ainda, por causa que o planejamento ainda não foi completado, né? Mas vai ser coisa boa. Achei que ia sair um spoiler do que ia acontecer no Fest Chiru aí. Tu te emocionou de que vai sair a novidade agora. Mas obrigado, Carlinhos. Isso aí também já acalma. Parabéns pela responsabilidade de vocês, acalmando os concorrentes, assim como eu já falei para o Juvenarte. Vamos para o Luciano. Luciano, um nacional não saiu por certos motivos.
agora estava para sair outro, não saiu. Haverão adequações? Qual é a ideia? Existe algum planejamento já prevendo isso? Fica à vontade. Na realidade, Tony, eu acho que dos festivais que estão sendo, né, discutidos aqui na sala e trocando ideias, informações, o FENARTE é o único que não depende de si próprio, né? Porque nós dependemos de regulamentos e da convenção, tá? Nós somos convencionais. Então, tudo que a gente definir, que a gente levantar de possibilidades, a gente vai ter que aprovar ou no Conselho Diretor ou no próximo na Convenção e no Congresso. Em 2019, o Nacional era para acontecer em julho. Quando ele foi transferido para final de novembro, já tinha saído uma portaria e uma definição entre os presidentes que se manteria as idades que os concorrentes teriam ali em julho, tá? Não teria problema. Só que agora, 2020, já passado agora em julho, um ano, né, que aconteceria o Nacional, e com a possibilidade de acontecer somente em julho do ano que vem, nós teremos um hiato de exatamente 2 anos. E aí, isso tudo está sendo pensado. Eu imagino aquele peãozinho, aquela prendinha que já estava classificado lá pelo MTG, lá de São Paulo, lá com o Júnior, que tinha idade de mirim e que hoje já tem idade juvenil. E ela fica pensando, tá, mas e aí? Eu vou poder competir no Nacional quando sair? A minha classificação continua valendo? Só que, ao mesmo tempo, não é uma decisão muito fácil, porque esses 2 anos de ato, ele cria talvez até uma discrepância na questão dos concorrentes. Nos concursos coletivos eu não vejo tanto problema, mas nos concursos individuais, né? Mas isso tudo a gente está pensando, está discutindo, a gente vai começar a fazer essa discussão já com os diretores artísticos, para que se possa já levar uma proposta para a próxima convenção e congresso, já sobre essa questão das idades e como isso vai acontecer lá em julho. Claro que, mais uma vez, em julho, a gente tem já a noção, o próprio Romencito, que é o primeiro vice-presidente da CBTG, que está nos acompanhando, que é quem vai receber o evento lá em Criciúma, já se tem uma noção de que vai ser um evento da parte artística diminuído, justamente por essa questão da pandemia, de poder reestruturar os grupos, a questão financeira, que o Denison falava também, eu acho que é muito importante, porque as entidades estão fechadas. Mas tu não tem custo, mas tu não tem as promoções que mantêm, né, as entidades vivas. Né? Então, isso tudo está sendo levado em consideração para julho do ano que vem. E para o próximo FENARTE, aí a discussão na convenção se vai ser 2022 ou se somente em 2023. Tá? Essa questão de poder fazer com que aqueles classificados não percam a sua vaga já estava sendo pensado, né, para que pudesse talvez ter um nacional maior, ou seja, talvez até vagas duplicadas. Isso tudo está sendo pensado, está sendo levado em consideração, está se discutindo, mas hoje a gente não tem como afirmar nada, porque isso tudo depende da discussão na própria convenção, da aprovação na convenção e no Congresso. Então, a gente não tem como afirmar nada hoje. Infelizmente, as pessoas que estão assistindo, que talvez tenham uma vaga, não vai ser o momento que eu vou poder dar essa informação, até porque não me compete. Nós somos convencionais e a gente pode até levar as possibilidades e discutir na convenção. E o que for aprovado lá ou no Conselho Diretor, caso isso seja necessário, é o que vai ser cumprido para o próximo nacional. Tá? Eu só quero fazer uma parte, Tony, eu sei que antes eu esqueci de falar uma coisa, eu comecei o meu raciocínio e não terminei. A gente está falando de vários eventos, e eu falei que no Rio Grande do Sul a gente tem várias entidades e vários eventos. E eu comecei o pensamento e não terminei. Para muitos dos grupos, para muitas das entidades, dos concorrentes, fora do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, o Nacional talvez seja o segundo evento do ano. Porque eles têm, muitas vezes, por exemplo, o Júnior em São Paulo, tem lá o FETEG, né, Júnior? E talvez, se no mesmo ano for o ano do FENARTE, ele vai ter a possibilidade de ter o FENARTE. Lá no Mato Grosso do Sul tem 3 etapas.
Mato Grosso, 4, 5 etapas no ano. Então, são muito poucos eventos. Então, o nacional, na realidade, para muitos desses tradicionalistas, é o Enarte daqui, do Rio Grande do Sul, é o Rodeio da Vacaria, né? É o estadual, né? do Paraná ou de Santa Catarina, né? Ele é super importante para esses tradicionalistas. E isso, muitas vezes, no Rio Grande do Sul, as pessoas esquecem, tá? Porque, claro, a gente vive uma realidade totalmente diferente. Nós vivemos uma realidade diferente do resto do Brasil. Mas, mais uma vez, eu quero reforçar. No resto do Brasil, tem muito tradicionalismo de qualidade. E eu brinco que... Brinco não, eu falo quando me perguntam sobre a questão dos CTGs fora daqui, e os tradicionalistas, eu digo que eles são muito mais tradicionalistas que nós aqui no Sul. Tá? Porque aqui a gente tem todo momento e todo dia. Eles têm uma luta muito maior para manter isso. Então, a gente tem que agradecer, na realidade, os tradicionalistas fora do Rio Grande do Sul por manterem uma tradição que muitas vezes foi trazida pelo pai, pelo avô, e que, em vários casos que a gente vê no Brasil afora, tem crianças piochadas dentro das entidades se apresentando e que não tem nenhum familiar gaúcho. Elas estão lá porque acompanharam o coleguinha, porque o pai e a mãe achou que era bonito, e eles estão lá piochados, cultuando uma tradição, cultuando um folclore que faz parte deles agora, mas que não é dos seus antepassados, né? Não é próprio da família. Passa a ser a partir do momento que eles entram para dentro das entidades. Então, quando perguntam sobre a diferença entre o gaúcho, o tradicionalista, o rio-grandense, a gente sempre tem que lembrar que gaúcho não é quem nasce no Rio Grande do Sul. Gaúcho é quem tem sentimento pelo aquilo que é próprio daqui do Sul, mas que é construído também de forma muito importante fora do Rio Grande do Sul. Então, fica só essa ressalva para aqueles que estão acompanhando da importância que é o FENARTE na vida dos tradicionalistas aqui fora do Rio Grande do Sul. Obrigado, Tony. Bom, desta forma, obrigado pelas colocações, Luciano, e todos os convidados. Acho que foi muito esclarecedor da parte de vocês sobre os eventos de vocês. Mas a gente tem aqui deixa eu dar uma olhadinha, 24 professores na sala. Temos perguntas no YouTube, tem até pergunta de presidente lá no YouTube. E eu vou combinar assim com os colegas. Marlon, vai dando uma olhadinha para mim. Marlon, eu acho que a hashtag que está ganhando, Marlon, tu que controla, é aquela lá da surra do Camilo ainda, ou mudou? Aí, disparado. Parado, né? Não vamos manter o pessoal emocionado e não vamos falar de futebol, né, Marlon? Futebol não, hoje futebol não é pauta. Não é pauta, exatamente. Então, nós vamos seguir aqui. E eu vi que o Jorge, ele botou até um boné, cara. Ele botou até uma foto. O Jorge está na sala ainda ou caiu já? Ele tá lá o Jorge. Você pode perceber que ele tirou a barba e a gente descobriu por que é agora. Quer dançar o Juvenarte, cara. Ele está ali de Rivera, nunca dançou o Juvenarte, fez a barba dele e veio preparado para o Juvenarte hoje. Olha aí. Tá? Eu também não fiz a pergunta para o Denison, que os enarteiros ficaram pedindo, né? Cadê o Denison? Denison, quando é que vai entrar na vacaria estilo Enarte, Denison? Também. Nós jogamos para um lado, mas temos que jogar para o outro também. Né? Quando é que o Festival Nacional vai fazer uma modalidade Enarte? Depois tu responde essa se perguntar, tá? Galera, assim, gauchada, pergunta direta, por exemplo, se vai ser para o Carlinhos, direto para o Carlinhos, se vai ser para o Arião, direto para o Arião, e já traz uma solução para o problema, não apresenta só o problema. Nosso objetivo não é colocar nossos convidados de saia justa. É o contrário. É muita mente numa sala, é muita gente que tem experiência. Vamos perguntar, mas vamos ajudar na resposta também, tá? Eu sei, Denison, que tem uma pergunta sobre campeira lá, que talvez a gente não saiba responder no YouTube. E a campeira tem outras realidades, de repente já vai coletando essa informação aí, tá? Gledson, assume é contigo, meu velho, as perguntas. Então, boa noite a todos. Vamos lá, as perguntas. Começa pelo Dom Camilo, estava com a mão já levantada desde o início. Ah, Camilo.